Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro da Sabedoria. Do capítulo 18, versículo 5 ao capítulo 19, versículo 22. A morte dos primogênitos. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los, fizestes perecer em multidão os seus filhos, e, todos juntos, vós os aniquilastes na profundeza das águas. Essa mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício. De comum acordo estabeleciam o pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais. Quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos, espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feriu o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque num instante sua melhor geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus, porque, quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra todo-poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando a terra tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram. Tombando aqui e acolá semi-mortos, revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente, para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro. Nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça, vossa majestade.
Diante dessas coisas cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. A passagem do Mar Vermelho. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer, isto é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram como os fugitivos aqueles aos quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem, em meio a tormentos, um castigo completo e fossem feridos por uma morte insólita, enquanto vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos às pastagens e saltavam como cordeiros, glorificando-vos a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido moscas, e como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados, porquanto, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram maus estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando, envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam, cada um de seu lado, o caminho para suas casas. Conclusão. Assim os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrenos tornavam-se aquáticos e os que nadavam passavam à terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não liquefaziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não vos dedignastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar.